Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todos os dias temos uma escolha a fazer, buscar a luz ou permanecer na escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A palavra nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E às vezes nós temos dificuldade de entender esse versículo. Pensa comigo, nós temos a necessidade de comer. Quando eu começo a ficar com fome, o que acontece na minha vida? Eu começo a ficar irritado, começo a ficar com mau hálito, tenho dor de estômago, tenho desconforto, e aquilo me dá uma necessidade de buscar o alimento, e depois que eu como, aquilo passa. Então, se não fosse esse desconforto, certamente que nós não iríamos buscar o alimento. E na nossa vida, tudo aquilo que é necessário causa desconforto quando falta. Mas e a palavra de Deus? Quando ela falta dentro do meu coração, quando a minha alma ela não está sendo alimentada da forma que o Senhor, o que isso causa dentro da minha vida? Ansiedade, tristeza, descontrole emocional, compulsividade. E assim nós vivemos um mundo que existe o espiritual, porém sem discernimento, sem sabedoria. E quando a minha alma ela grita de fome, o que eu faço? Busco as coisas do mundo. Ou eu vou beber, ou eu vou atrás de, de alguma coisa para poder distrair a minha mente, vou tomar um remédio, vou fazer alguma coisa, e assim a gente vive tentando tapar um buraco. É como se cada vez que eu tivesse com fome, ao invés de eu comer comida de verdade, eu ficasse comendo uma porcaria ou tomando água. Aquilo não sustenta, aquilo não alimenta. E chega um ponto que a minha alma está tão fraca e está tão cansada, que eu já não suporto mais sair da minha cama, eu já não suporto mais viver a minha vida, eu já não suporto mais as pessoas. Isso passa quando eu começo a alimentar a minha alma com a palavra de Deus. Porque o que ela está sentindo falta é de quem? É do Espírito Santo. É do amor verdadeiro, é da alegria genuína, é do controle que o poder do Espírito Santo dá a nós. Na verdade, a minha alma sente falta da luz, sente falta de saber que depois vai ter uma eternidade. Então todos os dias nós temos uma escolha, e você, inconscientemente, você escolhe comer, respirar, ir no banheiro, dormir, porque se você não fizer essas coisas, vai dar um tempo, você vai perder a sua vida. E não é esse o sentimento que nós temos, que a nossa vida ela está perdida? Veja que inconscientemente a gente entende o mundo espiritual, mas a gente tenta chancelar ele na matéria. Eu tento achar uma explicação, e quando eu não encontro, porque eu não tenho sabedoria, eu vou atrás de um profissional, de um psicólogo, para ele colocar a culpa em alguém. Olha, esse buraco que você sente no peito não é a falta de Deus, não. Isso daqui é culpa do teu pai, isso é culpa da tua mãe, da gestação dela, isso daqui é culpa do teu avô. Não, isso é porque você não teve. Cara, isso resolve algum problema? Isso tira a fome de alguém? Olha, você tá assim porque você não comeu. Beleza, eu sei, eu já tô sentindo. A consequência a gente já está sentindo. Achar um culpado não tira a dor de ninguém. Pode causar uma distração, uma falsa sensação de que eu não sou tão ruim assim. Mas resolve o quê? Não resolve nada. Quando a gente vai lá na palavra de Deus e vê tudo que Jesus viveu, todas as pessoas que conversaram com ele, a gente nota que vai um mestre da lei chamado Nicodemos conversar com ele. E ele vai à noite. João deixa muito claro, ele foi à noite. E por que ele foi à noite? Porque ele não queria ser visto pelas outras pessoas. Ele tinha curiosidade de conhecer quem era Jesus, mas tinha vergonha do que os outros iriam pensar por conhecê-lo. Então ele usava a noite para quê? Para se esconder. Para se esconder. E Jesus olha para ele, mesmo ele conhecendo toda a lei, ele diz: olha, você não entende o que você está falando. A tua religiosidade não explica quem Deus é. Não enche a tua barriga. Não adianta a gente conhecer a palavra se a gente não obedecer ao Senhor.
Ele de alguma forma ele via que Jesus era, mas quando ele olhava todo o resto de tudo que ele tinha vivido, ele tinha dificuldade de aceitar isso. E Jesus sempre ensina as pessoas, e esse diálogo é o depois, que ele estava conversando com Nicodemos e ele vai explicar algumas coisas sobre qual é a missão dele. Para que Jesus ele veio ao mundo? Por que Jesus, nós precisamos de Jesus? Se a gente vai em João 3, versículo 17 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então quem está conversando conosco aqui é Jesus, através do relato de João. Então essa conversa está se desfazendo com quem? Com Nicodemos, um mestre da lei, uma pessoa que conhecia a palavra, que conhecia a religiosidade, mas era incapaz de ver o cumprimento da profecia diante dele. A nossa fé é o limite do milagre que pode acontecer. Ele vendo Jesus, ele reconhece que Jesus faz milagres e que as coisas que ele faz nenhuma outra pessoa poderia fazer se não fosse por Deus. Mas a religiosidade tampava os olhos dele, cegava. Quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo, ele disse: como eu, um velho, posso nascer de novo? E é esse renascimento que nós precisamos entender. Não é voltar de dentro da barriga da mãe, mas é receber um Espírito que abre os nossos olhos. É você começar a ver no meio de toda aquela escuridão que você sempre viveu. Qual é o propósito de Jesus? Na igreja dá a impressão que é um Deus punidor. Se você é uma pessoa religiosa, você muitas vezes pode até ter medo de Deus, porque tudo é pecado, tudo é castigo. Não, o que você fez de errado? Confessou? Vem aqui, a tua punição vai ser isso. Você vai ajoelhar no milho aqui, você vai fazer isso. Então assim, que Deus é esse? Que só serve para punir. Na verdade, existe uma diferença aqui. O que Deus ele tenta fazer conosco é o quê? É tirar o perigo de dentro de nós. Pensa numa criancinha. Se eu colocasse perto dela uma cobra ou um animal que pudesse trazer um risco de perigo, a consciência dela consegue perceber ou ela vai achar que aquilo é um brinquedo? Uma criança pequena, um bebê, sei lá, 2 anos, que não tem discernimento nem conhecimento. Ele vai olhar aquelas coisas e vai achar que aquilo é um brinquedo como tantos outros brinquedos que ele tem. Mas aquilo pode machucar. Ninguém vai pegar, dar uma faca de brinquedo, ninguém vai deixar uma criança ficar enfiando as coisas na tomada. E é justamente isso. Jesus ele vem para dizer, olha, isso daqui é perigoso, isso que você está mexendo não deveria. Você está buscando o sucesso pelas coisas erradas. Isso que você está fazendo não vai levar a lugar nenhum. E nós somos atraídos e enganados por quem? Pelos nossos próprios maus desejos e pela fé e pela desconfiança que nós temos em Jesus. Uma pessoa ela não começa a jogar, não pega tudo que tem nesses tigrinhos, nessas coisinhas de internet que tem hoje. Por quê? Porque na cabeça dela, ela vai ficar rica. E se ela ficar rica, vai mudar aquele sentimento que ela tem dentro dela. Então ela troca tudo que ela tem pelo que ela não tem. E é justamente isso que o diabo faz o tempo inteiro. Ele promete tudo e não entrega nada. É sempre o caminho fácil, é sempre o jeitinho. E quando a pessoa vê, ela está furtando no lugar que ela trabalha. Quando ela vê, ela está tirando dinheiro de um lugar e colocando em outro e perdendo todo o dinheiro. Na cabeça dela, ela vai pegar a conta de água e de luz e vai jogar lá. Aí ela vai multiplicar, vai pegar o lucro e vai pôr a diferença e vai pagar a conta. Aí no fim ela perde os dois e fica com problema. E vai fazendo isso e tira o lugar. No final o que tem? Só dívida. Então assim, como que a gente cobra uma pessoa dessa? É uma pessoa que não tem sabedoria. É uma pessoa que teoricamente não tem salvação. Mas a salvação alguém tem? Não, todos nós estamos condenados. E aqui vai fazer sentido o que Jesus disse. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar. Salvar.
Se o mundo estivesse pleno, ele não precisaria de salvação. Se o mundo fosse um lugar ok, Jesus não precisaria vir dar o exemplo, para que através do exemplo dele, imitando o que ele estava fazendo, nós pudéssemos chegar. Quando você vai na internet, você não sabe mexer uma coisa no computador, o que você faz? Você pesquisa e copia o código, aí você vai colando no teu computador, no final chega no resultado que você quer. Você seguiu um tutorial. Quando você quer fazer uma comida, uma receita de bolo, você segue aquele tutorial. E no final você tem a receita. Se você seguir certinho e a receita estiver escrita certo, no final vai ter o resultado. Jesus ele veio para dar um exemplo, ao qual se nós seguirmos ele certinho, mas existe uma diferença. Ele nos capacita. Não é apenas imitar por fora, mas é o sentir por dentro. É o poder da ressurreição de Cristo atuando dentro de nós. É a luz acendendo num lugar que era um quarto escuro. Então Jesus ele não veio a princípio para condenar, para julgar, vocês estão fazendo tudo errado. Ele veio para falar, olha, vocês podem fazer certo se eu estiver com vocês. As coisas mudam se eu estou com vocês. E não para julgá-los. Então olha como aquele Deus da igreja, que não pode nada. Não é que a gente não pode nada. Não é essa a questão. É a razão, é a intenção. Qual é a intenção que você está fazendo as coisas? É para tentar tirar um vazio? É para tentar distrair da fome que você sente pela falta da palavra de Deus? É isso? Então veja que se o meu coração está no lugar certo, todas as outras coisas elas deixam de existir dentro de mim. E nós sabemos que Jesus é o único que veio para nos salvar e é o único caminho que nos tira dessa escuridão e desse mar de lama. Aquele que crê no Filho de Deus não é julgado. Consegue receber isso? Se eu creio em Jesus Cristo, eu não vou ser julgado. Por quê? Porque a minha mente está sendo controlada por Jesus. A luz me permite ver, a luz me permite identificar. Então, aquilo que eu era no passado, quando eu trago a luz, eu percebo a quantidade de defeitos que eu tinha. E como ao invés de eu enxergar em mim os defeitos, eu colocava nas pessoas. Então eu não era um desgraçado porque a graça de Deus não estava em mim. Não, eu era um desgraçado por causa de uma pessoa, de outra pessoa, porque não aconteceu aquilo, porque fulano me enganou, porque fulano não sei o quê, porque a pessoa estava isso e aquilo. E eu junto 1 milhão de pessoas, mas todo dia o meu coração dói pela falta de Deus. Porque para mim poder me relacionar com Deus, eu preciso me arrepender. Eu preciso, quando acende a luz, é impossível. Eu, sem Jesus, vivendo na escuridão, ter feito tudo certo. É impossível. Então nós sabemos que se nós estamos com Cristo, nós não seremos julgados. Mas quem não crê já está julgado. Porque não crê no único Filho de Deus. Então quando eu rejeito a Jesus, quando eu rejeito a palavra, quando eu rejeito tudo aquilo que o Senhor traz, para viver a religiosidade, ou para ignorar o próprio Deus, ou para buscar outros deuses, eu já estou condenado. O único que poderia me salvar eu não quis. Então o resto é consequência da minha vida. Pensa que você está lá dentro de um mar afundando e passa um barquinho que é Jesus Cristo que está ali. Ele te estende a mão e você fala, eu não quero. Acabou. Você já vai ficar ali à deriva. O resto é consequência das suas próprias escolhas. E aí tem gente que vai achar que o problema dele é porque ele não teve uma família, porque não casou, porque não tem dinheiro, porque não teve um trabalho, porque tá com o corpo acima do peso, né? Come que nem uma jamanta e depois não quer. A pergunta é por que você come? Não, porque eu tenho necessidade. Não, porque quando a gente come mais do que precisa, a gente passa mal. Então, entre sentir o que você tem pensado todo dia, você prefere trazer o desconforto pro corpo. Tem gente que se corta para fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa tratar as coisas como elas são. Então essa compulsão que você tem quando você está com o Espírito Santo e a tua alma está alimentada, você não sente mais a ansiedade, você não tem mais a necessidade de buscar uma distração. Porque a graça de Deus está na tua vida e o controle com o poder do Espírito Santo fica mais fácil você escolher melhor o que você come. Comer no horário certo, comer melhor. Dormir no horário certo, fazer as coisas direito, começar a cuidar de si mesmo, parar de tentar cuidar da vida dos outros, né? A gente só pode ajudar as pessoas através da presença de Jesus Cristo, porque senão nós não damos conta da nossa própria vida. Sabe, não adianta a gente querer buscar atalho enquanto você não fechar a tua cabeça
para que o Espírito Santo seja um selo dentro do teu coração, você vai continuar achando que a comida é um refúgio, que a bebida é um refúgio, que a droga é um refúgio, que qualquer outra coisa seja um refúgio. Eu preciso viver distraído. Ligo o videogame e fico lá o dia inteiro jogando. E no final, não fiz nada. Não aproveitei nada da minha vida, joguei mais um dia fora. O que uma pessoa que está num leito do hospital não daria para poder ter vivido aquele dia lá fora? E você preso muitas vezes dentro de casa, querendo se distrair, porque teus amigos eles não existem. Não passa de uma voz num microfone, um fone de ouvido que você está ali ouvindo. E só, não tem interação pessoal, não tem nada. Ai, as pessoas, sabe, sai dessa bolha que você vive. E assim o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão. Veja que ele está falando de Nicodemos. Você poderia ter vindo me visitar aqui de manhã, mas você preferiu a escuridão para que ninguém visse o que você estava fazendo. Jesus ele fala sobre Nicodemos e Jesus ele fala sobre nós. Deus mandou a luz ao mundo e nós recebemos essa luz através de quem? De Jesus. Mas as pessoas preferiram a escuridão, mas as pessoas preferiram a religiosidade, mas as pessoas preferiram pensar no que os outros fossem pensar, mas as pessoas preferiram sentir o medo, mas as pessoas sentiram apego pelas suas próprias vidas. Por quê? Porque o que fazem é mal. Então é muito mais fácil eu esconder ao invés de eu confessar. Eu colocar a culpa em alguém ao invés de eu admitir. E a luz, ela faz justamente isso. Ela trata a coisa pelo que ela é. O que é, permanece. O que não é, é mostrado. A ilusão do que eu falava fica revelada. O meu orgulho, a minha falta de amor, a minha inveja, a minha vaidade, a minha ganância. E é sempre assim. É sempre assim. E as pessoas, quando elas veem que elas não são tão boas, o que é mais fácil? Rejeitar a mensagem ou descartar o pregador? É muito mais fácil me descartar do que aceitar a mensagem da forma integral. É muito mais fácil ser religioso. Você não precisa ser nada. Você só precisa gastar 1 hora em alguma coisa ali, tá tudo bem. É só sentar e ficar quietinho. Não tem mais nada. É que nem relacionamento quando não tem amor mais. Senta as 2 pessoas na frente de um restaurante, não abre uma boca pra nada, é só cachaça pra dentro e comida e só, e vai embora. E vive, não vive, né? Sobrevive. Aí é fotinha pra um lado, fotinha pro outro, e coisa pra um lado, e coisa pro outro, e não tem nada. Não tem conexão. Não tem cumplicidade. Não tem amor, porque Deus é o amor. Sabe? Não tem nada. É uma família, um monte de ilha dentro de uma casa onde as pessoas não se conectam e não tem nada em comum. E Jesus está dizendo, vocês têm medo de mim? Por quê? Porque eu mostro. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Vai buscar Jesus quem faz coisa errada? É possível continuar? Põe um louvor. Beleza, tem problema com pornografia? E vai lá fazer a tua graça lá, escutando um louvor. Vê se você faz. Vê se você tem tanto sangue frio assim. Não faz. Essa é a questão. Se você quiser separar as coisas que você faz, traz o louvor, traz a oração, traz a palavra, traz Jesus para a causa. Vê se você vai continuar fazendo. Não faz. Você faz por quê? Porque você está escondido. Se não estivesse fazendo escondido, não estava usando aba anônima, não estava pagando cash, não estava conversando escondido num banheiro, não estava fazendo nada. Se estivesse certo, você não precisava ficar escondendo. Não precisava ficar escondendo. E a questão não é sobre ter que mostrar tudo ou ter que mostrar nada. A questão é que tem pessoas que não merecem. Tem pessoas que merecem. Então, nós precisamos entender até onde o Espírito quer que a gente vá. Jesus, você vê que em diversos momentos ele falava, olha, ainda não é a hora de acontecer, ainda não é a hora de ser revelado. Olha, eu fiz um milagre, não conta pra ninguém, porque dentro dos planos de Deus, tudo tem um tempo. Mas aquilo que te escraviza, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que é pecado, aquilo não deveria estar na tua vida. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. E é isso que nós vivemos, de acordo com a vontade de Deus, buscando a luz, transmitindo a luz, que é a evangelização, dando a luz, né, entre aspas. A Bíblia é como se fosse o quê? Um fósforo, um isqueiro, ao qual quando eu abro, eu acendo aquilo que está dentro de mim, que era a escuridão. Então, todo dia eu tenho que pegar esse livro e me acender de novo, porque eu me apago.
Toda vez que eu me foco em alguma coisa, ou eu tiro a minha esperança do Senhor, eu esqueço e volto a buscar os meus próprios interesses, ela me apaga. Então, a Bíblia é aquilo que me coloca no caminho, é aquilo que tira aquela fome, que tira aquela ansiedade, que mostra para mim o que é certo. É exatamente isso, ela mostra para mim aquilo que é certo. E eu preciso disso na minha vida. Agora nós vamos lá em Efésios 5, versículo 11 a 16. A palavra do Senhor, ela diz assim: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Quem está falando conosco aqui? É Paulo, através dessa carta aos Efésios. Mesma analogia de Jesus, escuridão. E eu uso ela sempre. Por quê? Porque nós usamos ela como metáfora e ela explica muito bem aquilo que a gente vive. É a incapacidade de se enxergar e acha que está vendo os outros. Você não é capaz de ver a si mesmo e quer dar palpite sobre a vida de todo mundo. E no passado nós participávamos disso, mas e hoje? Hoje não dá. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Coisas que pertencem à escravidão. Se eu ficar fumando todo dia, o que vai acontecer comigo? Eu tô fumando por quê? Eu fumo me acalma. Se você estivesse orando, você estava sentindo a calma, sem estragar o seu pulmão, sem ficar com esse fedor desgraçado na boca, no cabelo, na mão, né, amarelinho no dedo. Já fumei, tá? Não tô falando... tudo que eu prego eu já vivi, tá? Já fui um desgraçado da 5ª categoria, continuo sendo menos desgraçado, graças a Deus. Melhor sem Jesus ninguém se torna. Mas não vai levar nada, e sem contar gastando dinheiro. Daqui um pouco o cara tá ali no barzinho também, é cervejinha. A cervejinha não tá bom para um cigarrinho. Daqui um pouco é o pendrive, fica ali fumando. Daqui um pouco aparece um miguinho ali com uma droguinha do outro tipo. Daqui um pouco outro miguinho gosta de uns pozinhos, joga uns pozinhos ali. Daqui um pouco, a hora que você vê, filho, você tá ali achando que é o Saci Pererê com o cachimbão ali pulando, que nem um do maluco. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com o nome da família, entra em casa, rouba as coisas, faz as coisas, e é isso. É sempre a mesma síndrome do vagabundo. E ainda acho que é justo. E ninguém, porque ninguém me ama. Então, porque ninguém me ama, eu vou distrair a vida de todo mundo. Não plantei em lugar nenhum, quero colher o que todo mundo plantou. E é sempre isso. É sempre a vitimização, é sempre as mesmas coisas. Mas começou na onde? Começou por participar das coisas da escuridão que os outros fazem achar normal. Não, eu tô no barzinho aqui procurando o amor. Procura o amor no bar. Você vai ver quem que vai deitar na tua cama e que espírito que você vai receber. Procura o amor no Tinder, na internet, nas coisas. Vai procurando, sai procurando. Pensa que a tua vida é uma procura. Que Deus, ele não providencia as coisas, nós temos que procurar. Vai ver o que você vai achar. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Tragam todas essas coisas pela palavra. Será que Deus aprova isso? Será que eu consigo ver Jesus falando aquilo? Será que eu vejo Jesus mentindo? Será que eu vejo Jesus ficar fazendo gracinha, brincadeirinha? Será que eu vejo Jesus fazendo fofoca? Sentindo inveja, enganando as pessoas? Será que eu vejo Jesus fazendo isso ou não vejo? E o problema não é o lugar que você está, é a intenção que você está lá. Porque falava que Jesus andava com as pessoas de má fama. Andava, mas para pregar, não para apoiar o comportamento, para trazer aquelas pessoas à realidade. E é diferente você estar dentro de um lugar onde as pessoas estão ouvindo o teu testemunho. Estão ouvindo, porque o nosso testemunho prega primeiro que a nossa vida. Nossa, mas por que você acorda de madrugada? Nossa, mas você causa curiosidade nas pessoas. Diferente se eu estou lá fazendo o que eles fazem. Que diferença que eu tenho?
pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Veja que essa ideia de querer saber de tudo, eu sei só o que a pessoa conta quando eu estou evangelizando, eu não fico fazendo pergunta. Por que eu preciso da curiosidade? Por que eu preciso dos detalhes? Por que eu preciso trazer algo para dentro do meu coração que não existia? Sabe, se for pertinente, a própria pessoa vai falar. Se não for, é curiosidade. E a curiosidade, ela não faz bem. Eu querer saber os detalhes. Ai, mas o que é? O que eu quero saber? O erro da pessoa? Sabe, isso não faz diferença. Nós temos que nos focar na nova vida, não na velha. O que passou, passou. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Quando eu trago para a palavra de Deus, quando eu trago para a sabedoria, a essência daquilo é revelado. E aí eu descubro a razão, que aquilo me escravizava, que aquilo me dominava, que aquilo não permitia, que aquilo me segurava. Então eu preciso da palavra, eu preciso todos os dias ler a palavra de Deus, que é a mesma coisa que eu repito todo dia. O devocional, se a gente fosse de 0 a 100, quanto representa a importância do devocional? 1%. 99% vai ser a palavra. Nossa, mas a palavra traz o Espírito Santo. Eu falo muitas vezes com a tua consciência, eu falo muitas vezes com a tua humanidade. Eu coloco aquela sementinha, aquela pulguinha que está ali, mas quem vai fazer a cura? Quem vai limpar é a palavra. O louvor vai ajudar demais. O louvor, ele marca o espaço. Ele fala, o diabo, aqui dentro você não vai ficar, não. Aqui, esse lugar, aqui eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Então é importante, porque você virou a chave para o outro lado, o diabo fala, Jesus não está lá, nós podemos vir. A casa está limpa, vamos voltar com 7 demônios, ainda pior, vamos fazer um estrago na cabeça da pessoa. E depois você não sabe por que não dorme, por que acorda de madrugada e fica ali fritando. Porque uma coisa é eu acordar por Deus, acordar em oração, acordar bem, não é acordar para pedir, não é porque eu tô fazendo campanha, não é porque é quaresma, não é por nada. É porque ali é o Espírito, é o que ele quer. Jesus, ele acordava na madrugada para orar. Isso é normal, mas é diferente acordar gatilhado. Eu já acordo, uma coisa me preocupa, já me dá um gelo na barriga, e já não sei o que, e não sei o que, já não dormi, aquela angústia. Não é sobre isso. Porque o que é claramente revelado se torna luz. Então tudo aquilo que eu confesso se torna parte do meu testemunho. Mostra da onde eu saí para onde eu cheguei. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde e levante da morte, e Cristo o iluminará. Eu tenho que reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Que eu vivia dormindo, eu não sabia o que eu fazia. E essa é a sensação que a gente tem. A gente olha para trás e fala, cara, que loucura, eu nem lembro. E às vezes que a gente ora e nem lembra o que orou. Isso é uma coisa mais natural. Por quê? Porque quando Deus ele me perdoa, é esquecimento. Você veja que na própria oração eu já esqueci. E essa é a coisa mais importante. O perdão ele vai esquecendo. Ele vai se desfazendo. E eu só vou lembrando do que é bom. Quando a gente vive longe de Deus, a gente só lembra das coisas ruins. Só quer ficar jogando as coisas nas caras das pessoas. O tempo inteiro. Não consegue elogiar, não consegue. Só fala a parte ruim. Quando a gente está com o Senhor é exatamente o contrário. As partes ruins a gente esquece. E as partes boas, elas permanecem. A gente começa a ser mais justo. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Você tem prestado atenção na sua maneira de viver? Nas coisas que você faz, nos vícios que você tem, na forma que você gasta o dinheiro, na relação que você tem com as pessoas, na relação que você tem com a comida, com os seus hábitos, o que você tem consumido, o que você tem visto, o que você tem escutado. Deus está falando, o segredo está aqui. Não adianta você querer ver grandes milagres e você não abre mão dos velhos pecados. Enquanto você achar que o pecado te faz feliz, a luz não vai servir para nada, porque o próprio Jesus diz, olha, vocês vão ver que vocês são maus, vocês vão fugir da luz. Vocês vão fugir. Diferente de quem traz as coisas para a luz, vocês levam, vocês afastam o tempo inteiro, só quer afastar. Não vivam como os ignorantes. Ignorantes da onde? Ignorantes espirituais. Ou em outras traduções, os nécios, os insensatos. Eu não gosto muito dessa palavra nécio, porque se você falar que uma pessoa é nécio, ela não sabe nem o que você está falando. É muito religiosa. Prefiro a Bíblia NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que é o ignorante. Qualquer um sabe que é um ignorante. É uma pessoa que não tem o conhecimento, que não tem a palavra, que não tem sabedoria. Eu estudar a Bíblia me dá sabedoria? Não
dá conhecimento. E o conhecimento tira o demônio da cabeça de alguém? Não, ela coloca religiosidade. E aí os religiosos se contestam. Assim, eu não sei. Eu tenho hora que eu não... É falta de Deus, não dá pra gente explicar de outro jeito. Mas como sábios, os dias em que vivemos são maus. Então, você vai ficar esperando a bondade das pessoas? Se nem nós, com a maior vontade do mundo, como foi o devocional de ontem, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que eu quero, esse é o que faço. E se já não faço o bem que quero, é o pecado que está em mim. Essa é a forma de tirar o pecado de dentro de nós, através da palavra, através do Espírito Santo, através da confissão de culpa. A nossa fé aumenta, nós cremos em Jesus Cristo, por isso que nós lemos o Novo Testamento quando a gente começa a ler a palavra de Deus. Então tudo está amarrado dentro de um sentido. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então, todo o encontro, tudo aquilo que nós buscamos, nós temos que trazer o Senhor. E isso é aproveitar bem. É você fazer coisas as quais você não se arrepende, mas sente bem por ter feito, por ter servido, por ter buscado. E viver na luz é isso. É poder buscar o Senhor todos os dias, é poder viver longe da ansiedade, da tristeza, né? Poder ter controle emocional, é poder sentir felicidade, amor, paz, alegria. É poder ter humildade, que é entender que nós somos dependentes de Deus. É poder mudar, as pessoas olhar e falar, nossa, como você está mudado, e você poder dizer, é Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa fazer as nossas escolhas serem sempre baseados na sua vontade. Que nós possamos buscar a luz do Senhor todos os dias. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós te ignoramos, por todas as vezes que o Senhor nos colocou o que era certo e nós fizemos exatamente o contrário. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós rejeitamos Jesus, que nós buscamos a sua glória, mas para usar para os nossos próprios interesses, por todas as vezes que nós nos gabamos pelas coisas que nós fizemos. Nos perdoa, Senhor, por toda a mentira que contamos, por toda a fofoca que fizemos, por toda a inveja que sentimos, por todo o ódio. Tira, Senhor, toda a mágoa de dentro do nosso coração e tudo aquilo que não vem de Ti, e nos aproxima ainda mais da Sua verdade, da Sua palavra. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que eu não seja mais um ignorante, para que eu pare de culpar as pessoas, para que eu pare de viver a minha vida como se ela não tivesse um propósito, porque eu sei que em Ti eu tenho um chamado, e esse chamado é de amor. E eu sei também, Senhor, que Tu vieste para me salvar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.